Oi, eu sou a Jeane Terra, eu administro a página Garotas Conservadoras no Instagram e nós estamos com o propósito de leitura bíblica em 6 meses, né? Existe um grupo no WhatsApp para as moças que se interessaram em fazer essa leitura e algumas dúvidas estão surgindo. Algumas delas a gente já foi conversando ali no próprio WhatsApp, né, por áudio, mas a gente começou a pensar em fazer vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas por esses vídeos. Talvez seja a sua dúvida, as dúvidas que as meninas estão tendo lá no grupo. Talvez você lê a Bíblia e não entende algumas coisas. E aqui, como irmãs, como amigas, a gente vai lendo, vai tentando analisar e com a graça de Deus que essas dúvidas possam ir sendo resolvidas, né? E uma dessas dúvidas surgiu aqui no capítulo 6 de Gênesis, né? Algumas meninas tiveram a mesma dúvida, então a gente está aqui para conversar sobre elas. O capítulo 6 é um capítulo muito rico, né, em detalhes, é maravilhoso. Muitas pessoas usam para falar de Noé, para falar do dilúvio. Eu gosto muito da riqueza sobre a graça de Deus nesse capítulo, né? Mas nós vamos nos concentrar nas dúvidas das meninas. Quem eram esses filhos de Deus? Eram anjos, eram demônios? Quem eram esses filhos de Deus que tomaram essas filhas dos homens para si, tiveram relações com elas? Como é isso, né? Que história é essa de que Deus se arrepende? Deus, né, o Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, soberano. De que forma a gente pode entender que Deus se arrependeu de ter feito alguma coisa? E também surgiu uma pergunta de Noé, né? Noé foi salvo pela graça ou foi salvo pelas obras, né? Então a gente vai ler o texto aqui, eu vou ler na Ferreira de Almeida, na versão Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E a gente vai conversar um pouco sobre essas questões pontuais que foram feitas ali pelas meninas que estão lendo a Bíblia ali do grupo do Garotas Conservadoras de Leitura Bíblica em 6 meses. Então vamos ler aqui junto, só para avisar. Tá passando muita moto, carro, daqui a pouco o cachorro começa a latir, passarinho tá cantando. Então, eu vou tentar me concentrar aqui e você me ajuda se concentrando aí, apesar de que passem as motos, os carros e tudo isso, tá bom? Vamos ler aqui Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Tem muito detalhe aqui, né? Que a tradução não nos ajuda, né? A tradução para o português não nos ajuda muito a entender, mas vamos ficar só com as dúvidas mesmo das meninas. Quem eram esses filhos de Deus? Existem 3 teorias, né? A primeira teoria, muito conhecida, é de que eram demônios, né? Eram anjos caídos que vieram, se apaixonaram pelos filhos dos homens, tiveram relações, anjos com seres humanos, e então nasceram gigantes, homens valentes, quando na verdade o texto está nos explicando aqui no versículo 4 que já haviam gigantes ali na Terra, era outra sociedade, era o começo do mundo, né? E que depois também existiam gigantes. A gente vai ver essa história, vai ver questões de gigantes lá em Reis, né? Lá com Davi, lá nas histórias que a gente vai lendo ali no período de Israel. Então é uma questão que a gente analisa. Como é que a gente tem que pensar nessa questão dos anjos aqui terem se apaixonado por mulheres, ter tido relações e terem filhos com elas?
o próprio Jesus vai sanar essa dúvida nossa. Jesus fala lá no Novo Testamento que nós seremos como os anjos, que ninguém estará em casamento, né? O casamento ele é consumado com relações sexuais. Se Jesus está falando que nós seremos como os anjos, então não haverá relações sexuais, de que forma a gente pode pensar que um anjo teve relações com seres humanos? Então é meio estranho, mas é uma teoria que existe, né? A segunda teoria é de que foram líderes políticos da época. Isso pode ser visto em porções da tradição judaica ali, de livros da própria tradição deles. E tem a terceira teoria, que é a que eu mais consigo encontrar um sentido, de que eram duas linhagens, né? A história de duas linhagens, duas genealogias marcadas aqui, duas genealogias de seres humanos, pecadores, nenhum dos dois eram perfeitos, mas que um escolheu o caminho da rebelião e o outro escolheu o caminho de ouvir a voz de Deus, de ainda ter o coração sensível, né, àquilo que o Senhor pretende para o ser humano. Que linhagens são essas? A gente vê aqui a linhagem de Caim, né, quem era Caim? Aquele filho lá de Adão e Eva que matou o próprio irmão, né, que se rebelou contra o Senhor, contra as regras do Senhor. Fala, eu sou guardador do meu irmão, por acaso? Ele fala, eu sou guardador do meu irmão, eu tenho as regras ali do Éden, né, valem aqui fora, eu tenho que guardar o meu irmão. Então ele acaba assassinando. A linhagem dele é violência por violência. A gente vai ver aqui no capítulo 4, um homem chamado Lameque, que matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou 7 vezes. Então você mata por matar. Uma linhagem de homens maus, né? De homens que não querem saber de fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Não porque ele é um ditador terrível, mas porque ele sabe que ele é a vida, né? E que o caminho fora dele traz a morte, as consequências são terríveis. E tem também a linhagem, que é a linhagem de Sete, né? Aquele filho de Adão que vai vir. E essa linhagem é aquela linhagem que vai seguir os caminhos do Senhor, que vai ter uma voz, que vai ter um coração mais disposto a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, estes filhos de Deus, os descendentes, né, de Sete, aí que vem Matusalém, né, o próprio Noé vem dessa descendência. Então, a gente vê que existem uma distinção marcada entre estes filhos de Caim e estes filhos de Sete, os filhos que não escutam a voz de Deus e os filhos de Deus que estão escutando a voz dele. Então eu acredito que realmente o que mais marca aqui é essa questão das genealogias, né? Eles são seres humanos, mas eles ainda estão sensíveis à voz de Deus ali dada na criação, né? Aquela voz que instrui o coração. Então, o que mais plausível aqui é que esses filhos de Deus, né, que ouviam ainda a voz de Deus, começam a se afastar. Assim como aqueles que eram descendentes de Caim já não faziam questão de ouvir a voz do Senhor, mas se afastaram drasticamente, né, daquilo que Deus pretendia. Estes filhos de Deus agora, que estavam ainda sensíveis à voz do Senhor, começam a se afastar e a cometer atos que desagradam ao Senhor. Mas olha que legal aqui, quando a gente vê a chamada de Noé, fala: Noé achou graça diante do Senhor, né? Ele era justo, íntegro entre todos os homens, mas foi a graça que salvou Noé, não era pelas obras dele, né? Noé achou graça diante do Senhor. A chamada de Noé é totalmente baseada na graça de Deus. Ele não tem nada, assim como nenhum de nós tem nada nele que favorecia que o Senhor se agradasse dele. Pela graça de Deus ele também foi salvo. Foi pela graça que Deus viu nele justiça, integridade, né, e um coração que ainda estava disposto. Então a gente vê Deus aqui abrindo o coração para a gente. Aí surge aquele versículo, né, que muita gente fica confusa, né, no versículo 6 e versículo 7, quando Deus fala
quando fala, né, então se arrependeu o Senhor, porque me arrependo. Na verdade, deixa eu pegar aqui uma anotação, esse arrependimento, se arrependeu, né, no hebraico é nahan, acho que fala, né, e não é a nossa tradução, ela não ajuda muito, né, porque a gente fala se arrepender porque a gente não quis mais fazer, mas é aquele arrependimento, deixa eu ver se você consegue visualizar comigo, sabe quando você tenta ajudar uma pessoa e tenta e você expira e você como um lamento, você não dá, você lamenta porque a pessoa ela não quer ser ajudada, ela não tá querendo, você não pode forçar ela a ser ajudada, você não tem o que fazer, então você vai, sabe, você lamenta. Então essa tradução, ela se assemelha mais a um lamento, não um arrependimento de que eu não devia ter feito, mas é uma palavra, nahan, que vai traduzir esse lamento de Deus, de olhar para a sua criação e perceber que eles estão sempre, né, continuamente procurando fazer o mal, continuamente indo atrás do que não é bom. Nos versículos 11 e 12 ele vai falar sobre violência corrompida, ele vai falar várias vezes corrompida. E essa palavra também vai ter mas aí eu já estou entrando para outro tema, mas essa palavra corrupção, né, a gente vai ver o que está acontecendo ali no coração de Deus. Então, a questão dos filhos, existem essas três teorias, especialmente aceitada a questão entre a linhagem de Sete, né, que é uma linhagem que estava atenta à voz de Deus, e a linhagem de Caim, que era uma linhagem totalmente depravada, violência por violência, se afastando de Deus. O que a gente vê é que estes filhos de Deus começaram então a deixar de ser sensíveis à voz de Deus e a fazer o que eles queriam. E aqui tem uma coisa muito interessante, mas antes de falar sobre isso, então a gente vê eles buscando violência por violência, corrompendo, corrupção, você conhece essa palavra muito bem, corrupção, continuamente procurando fazer o que é mal, e Deus vem e lamenta, como uma expressão assim de eu lamento tudo isso, né? Eu lamento que haja acontecido tudo, lamento que eles tenham seguido essa inclinação do coração, né? Que não estejam, mas não é um arrependimento, é mais uma tradução de lamento realmente. E a gente vê uma coisa interessante aqui, ver se você consegue perceber, se está lendo a Bíblia com a gente, aqui no Garotos Conservadoras, você percebeu lá no capítulo 3, no versículo 6, olha que interessante. Eu vou ler primeiro aqui no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então, olha que interessante. Essa palavra, vendo os filhos de Deus, ela... na tradução original, essa palavra, vendo, é rahá, não sei falar, né? O hebraico, acho que ele vai traduzir assim, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram tov, formosas, tomaram lakar, acho que é assim que fala, para si mulheres. Essa palavra, vendo formosas, tomaram. A gente vai lá no capítulo 3, no versículo 6, e vai ver assim, vendo a mulher, que é a mesma palavra. O vendo lá do capítulo 6, o vendo os filhos de Deus, que é o rahá, é a mesma palavra que está sendo escrita aqui na queda do homem no capítulo 3. Vendo a mulher, rahá, que a árvore era boa. Lá no capítulo 6 a gente vai ver que as filhas dos homens eram formosas, tov, a mesma coisa aqui no versículo 6 do capítulo 3, era boa. Tomaram, né? A mulher toma o fruto, esse tomar é o lacar. Mesma coisa lá do capítulo 6, parece estar se repetindo. Vendo que era boa, que era formosa, tomaram para si, estavam entrando naquele caminho de rebelião. Antes ouviam a voz de Deus, de repente agora estavam fazendo aquilo que os seus pais fizeram lá no Éden, né? E que eles não queriam fazer, porque eles vinham de uma linhagem que ouvia a voz do Senhor e fazia a vontade do Senhor, e de repente eles
repetem quase, assim, praticamente o mesmo versículo aqui do capítulo 3, versículo 6, do capítulo 6, versículo 2 aqui. Vendo Rahá, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram Lacar para si mulheres, e a mesma coisa ali. Então a gente percebe que eles estão numa nova queda, né? Da mesma forma que vai vir depois ali com Noé, uma nova criação, tudo novo depois daquele dilúvio, existe aqui uma queda. Então, o que a gente precisa perceber nessas três questões é os filhos de Deus, né, essas duas linhagens, esses filhos de Deus, essa linhagem que vinha de Sete, que ainda era sensível à voz do Senhor e começa a deixar o coração se inclinar para o mal, assim como a linhagem de Caim, faz então com que o Senhor lamente essa criação, lamente aquele suspiro de lamento, aquela expiração de lamento, e a gente percebe que eles fazem a mesma coisa que Adão e Eva fizeram lá no Éden, né? Eles viram a formosura, a beleza e tomaram para si, caindo na rebelião novamente de fazer aquilo que Deus não queria que eles fizessem, fazendo com que o Senhor então lamentasse essa criação. E Noé, nós percebemos que por mais que ele tivesse características, né, boas, um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, diante de tudo aquilo que fazia, nós vemos claramente aqui, Noé achou graça diante do Senhor, pela graça que ele é salvo, né? Então é isso, depois a gente pode aprofundar mais, esse texto é muito legal, dá para fazer muita coisa aqui com ele. Mas é isso, espero que você que perguntou, vocês que perguntaram, possam ter sido esclarecidas as suas dúvidas. E a gente vai conversando, né? Aí vai conversando, sobre tem muita Bíblia ainda. E a gente nunca vai conseguir entender completamente, né? Compreender completamente aquilo que Deus nos mostra aqui na palavra, mas nós, através do Espírito Santo, nós vamos tentando entender aquilo que Ele quer que nós entendamos, com estudos que já foram feitos, com pessoas que já estudaram mais que a gente vai lendo e vai entendendo, e através da iluminação do Espírito Santo nós vamos caminhando juntas, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, realmente tira aí, a gente coloca a sua dúvida, a gente vai tentar tirar naquilo que for possível, senão a gente vai procurar junto e vamos caminhar juntos por toda essa palavra do Senhor, e nós vamos entendendo aquilo que Ele quer que nós entendamos através do seu Espírito, tá bom? Deus abençoe. Segue lá no Instagram, Garotas Conservadoras, né? E se você quiser mandar suas perguntas também, garotosconservadoras@gmail.com, e aí a gente vai conversando juntas, tá bom? Deus abençoe.